Uma vez tu já acordou prostrado, com a temperatura elevada, mediu lá a temperatura com o termômetro e deu 37,8, 38 graus e tu estava com febre? O que tu fez? Tomou um analgésico, um antitérmico que faz baixar a temperatura corporal e melhorar esse desconforto que a febre causa. Mas afinal de contas, por que nós temos febre? Qual é o motivo de termos febre, de elevarmos a temperatura corporal quando nós estamos doentes? A febre, pasmem, que a tua mãe sempre combateu, que tua avó sempre te deu o chazinho e aquela aspirina para combater a febre, ela é um fator protetor do nosso organismo. É uma adaptação que o corpo humano tem para aumentar a temperatura e se proteger de patógenos externos como bactérias. Toda vez que nós temos uma infecção bacteriana, nós vamos ter os sinais inflamatórios. Pode ser bacteriana, pode ser um machucado, pode ser um procedimento cirúrgico. A inflamação é um fator de proteção. Sempre digo para meus pacientes, quando tu toma um anti-inflamatório, tu está combatendo o teu sistema imune. O teu sistema imune ele quer destruir aquelas bactérias, ela quer reparar aquele tecido, só que muitas vezes esse processo ele faz um edema, ele faz um rubor e faz um calor na área. E isso provoca desconforto. O que nós fazemos? Nós tomamos anti-inflamatório, antitérmico, que vai evitar que esses sinais aconteçam. Nós chamamos sinais flogísticos, que são os sinais da inflamação. Calor, rubor, dor, tumor, que é aumento de temperatura e perda da função daquela área. Mas quando nós falamos em febre, por que nós temos febre? A febre ela faz parte do sistema inflamatório de proteção. Quando o nosso corpo identifica que nós temos alguma bactéria no organismo, ele vai aumentar nossa temperatura bruscamente. Para quê? Porque as bactérias, na maior parte das vezes, elas são sensíveis a aumentos bruscos de temperatura e tendem a morrer mais rápido. As nossas células, elas também são sensíveis, mas elas aguentam por mais tempo. Então é por isso que geralmente nosso corpo, quando ele tem febre, quando ele tem uma infecção que está aumentando, ele aumenta a nossa temperatura bruscamente para que aqueles micro-organismos sofram. E essa febre ajude a todo o nosso sistema imune combater, enfraquece e mata muitas bactérias e nosso sistema imune junto vai lá e finaliza o processo. Então a febre é um fator protetor, uma elevação de temperatura para matar o micro-organismo. E essa elevação de temperatura ela é rápida, tanto que tu vai ver que a febre geralmente ela eleva e depois ela baixa um pouco. Ela eleva de novo e depois ela baixa um pouco. Ela não é uma febre constante, alta, de 38, 39 graus o tempo todo. Não, geralmente ela vai oscilar. E por que nós tomamos antitérmico? Porque o antitérmico ele nos dá um conforto, a febre ela dá um desconforto no nosso organismo. Só que esse desconforto muitas vezes é benéfico. Então se o paciente ele tem febre de 38 graus, ele não tem outros sinais que necessitem de medicação, ele poderia não tomar nenhum antitérmico e deixar a temperatura elevada, que vai ajudar que os micro-organismos morram e que o nosso sistema imune mate aqueles invasores. Mas sempre tem aquela pessoa que pergunta e fala, mas e minha mãe dizia, minha avó dizia que criança tem que cuidar porque pode ter convulsão. Isso é verdade, a criança ela tem um sistema de barreira de temperatura hematocefálica, né, que é do corpo em relação ao cérebro, mais alterada, ela não é tão normal, tão bem formada, não diria normal, mas tão bem formada que nem no adulto. Então pode sim gerar uma convulsão baseada num aumento de temperatura muito exagerado numa criança, mas num adulto isso não acontece. É claro que temperaturas muito elevadas, como 40 graus para cima, se torna perigoso e aí sim é necessário combater. Mas quando essa febre ela é uma febre mais baixa, de 38, 38,5, e o paciente está vendo que está melhorando, não necessariamente ele precisa tomar antitérmico. Mas a verdade é que eu não quero falar para vocês de tratamento, mas sim explicar o porquê que a febre acontece. E outra pergunta que me fazem muito é assim, muito bem, Thales, beleza, a febre ela é protetora, ela tem a proteção dos micro-organismos, mas por que ela varia, né? Por que ela varia, de noite ela é mais intensa, de manhã ela é menor? Por que isso acontece? Além do que eu falei para vocês que o aumento brusco é o que mata as bactérias, o aumento brusco de temperatura, nós temos o círculo circadiano.
o nosso corpo ele vai variar a quantidade hormonal dele ao longo do dia. E a temperatura ao longo do dia ela também varia. Geralmente pela manhã a temperatura corporal é menor e à noite a temperatura corporal é maior. Isso por conta do equilíbrio hormonal que vai acontecendo ao longo do dia. Por isso que a febre geralmente ela fica mais intensa à noite, porque à noite a temperatura corporal já está mais elevada naturalmente e a temperatura e a febre aumenta junto a essa temperatura. E aí nós vamos de noite ter uma sensação maior, uma sensação febril mais intensa, beleza? Então, gente, essa é a febre. A febre, ela é um fator protetor. Nosso organismo, ele demorou milhares e milhares de anos para ir lá e conseguir criar um fator de proteção como a febre. E aí tu vai lá e bota um antitérmico. Claro que o antitérmico, ele é importante, mas lembrem, sempre que nós vamos combater o nosso sistema imune tomando um anti-inflamatório, por exemplo, seja ele não corticoide, como nimesulida, diclofenaco de potássio, de sódio, ibuprofeno, tudo isso são AINES que nós chamamos, né? Anti-inflamatórios não esteroides. Tu pode tomar esses anti-inflamatórios, mas toda vez que tu toma, tu está inibindo a tua resposta inflamatória, inibindo a tua defesa corporal. Se tu toma corticoides como dexametasona, prednisona, tu tá fazendo uma depressão ainda maior, porque tu vai comprimir vai diminuir a tua ação anti-inflamatória e teu corpo não consegue combater aqueles micro-organismos se tu estiver tomando um anti-inflamatório. Tu tá combatendo as tuas próprias células, tu tá dizendo para elas, não vão lá combater, porque o processo inflamatório gera desconforto. Sempre que tu fizer isso, tu tem que associar ou antibiótico ou outros tratamentos junto, porque se tu tiver uma infecção grave, uma infecção muito elevada de bactérias e tu inibir a tua resposta, essa infecção vai piorar depois, beleza? Por isso que a automedicação é tão perigosa. Sempre que tu tiver uma infecção recorrente, que tu tiver com problema, com muito desconforto, tem que procurar um médico para te tratar e evitar que aconteça isso. Tu toma anti-inflamatório e diminua a tua resposta imunológica. Beleza? Então essa foi a febre, gente. A febre é um fator de defesa, então não vamos endemonizar a febre. Ela é boa, claro que sentir febre não é bom, mas ela tenta te proteger. Pasmem. Sou o Dr. Thales, esse é meu canal.